Então, um outro conceito que a gente precisa estudar e muito utilizado em banco de dados, né, que é o conceito de transação. A transação por si só, ele é um conjunto de procedimentos. Esse conjunto, ele depende de quatro propriedades e essas quatro propriedades formam a sigla ACID. Tá? Então, ACID vem de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Tá? Então, o conceito de atomicidade, ele vem da própria palavra atômica, né? Então, ela tem que existir uma transação que ela tem que ser totalmente feita, ou se precisar ser desfeita, né? Ou seja, ela vai ou não vai, termina ou não termina. Então, se ela é uma transação que precisa ser efetivada, ela é feita através de um commit, que a gente fala. Né? E se precisar ser desfeita, ela precisa fazer o rollback. O rollback que é voltar desde o início onde ela iniciou. Depois eu vou dar um exemplo mais prático em relação ao banco. Um banco que a gente tem um caixa eletrônico mesmo. Consistência. Então, toda operação que é feita no banco de dados, ela não pode ser parcial. Então, ela tem que existir na sua totalidade. Não pode existir meia informação ou implementado pela metade, não. Então, diz aqui em relação à propriedade da consistência. Outra propriedade é o isolamento. Então, cada transação ela tem que ser única, ela tem que funcionar por ela só. Tá? Então, transação em banco de dados, o que, que é? Pode ser uma consulta, pode ser uma inclusão, pode ser uma alteração. Cada uma dessas daí, por mais que elas sejam simultâneas, concomitantes, elas não podem uma interferir na outra. E também durabilidade. Então, se os dados de uma transação são permanentes, eles só podem serem desfeitos por uma outra transação. Tá? Então, se eu incluir, ela fez a inclusão no banco de dados depois do seu commit, ela só pode ser desfeita e excluída através de uma outra transação, que daí é a deleção. Tá? Então, não pode existir dados que vão para o banco de dados e de repente eles somem do nada. Tá? Não pode existir isso aí. Então, eu costumo dar um exemplo aqui prático, a questão da transação. Imaginem vocês um caixa eletrônico onde eu preciso ir lá e fazer um saque. Né? Então, se eu faço um saque onde eu tenho que fazer através da minha digital ou através do meu cartão, né, inserir alguns dados como a senha, e eu quero fazer esse saque, ele tem que acontecer e o dinheiro tem que sair para mim no caixa eletrônico, tá? Então, se eu fazer a solicitação, de repente no meio ali acabar a luz, acabar a energia, né, ele tem que ou me devolver esse dinheiro assim que voltar a luz, ou ele dizer que essa transação não existiu, tá? Então, não pode existir de eu chegar lá e, eu fiz o saque. Aí consta lá no meu extrato que eu fiz o saque, mas o dinheiro não veio. Tá? Então, quer dizer, assim, a questão da atomicidade. Também, nesse exemplo, a gente pega a questão da consistência. Então, ela não pode vir parcial. Digamos assim, você deu o início do saque, mas não terminou. Não terminou por quê? Não veio dinheiro. Né? Isolamento. Então, pensa assim, eu estou fazendo um saque, mas e quantas pessoas ao mesmo tempo não estão fazendo também? Então, a minha transação ela tem que estar isolada de todas as outras que existirem numa outra ação semelhante. Né? Aqui eu estou citando uma ação de saque, mas pode ser qualquer uma outra ação. Uma outra pessoa pode estar fazendo um depósito, uma outra pessoa pode estar fazendo uma consulta, e todas essas transações, independente da quantidade delas, elas têm que ser isoladas. Tá? E, por último, a durabilidade, ou seja, se eu fiz o saque, né, e estou com o dinheiro, o caixa eletrônico em nenhum momento deve ter o cuidado, né, em nenhum momento ele pode chegar lá e pegar o dinheiro de volta para ele. Assim como eu peguei o dinheiro, a transação que eu fiz, que é o saque, ela tem que existir lá no banco de dados. Né? Então, se eu peguei um dinheiro, saquei o dinheiro, saí com ele na mão, aí eu olhar no extrato, não existe essa movimentação. Então, eu estaria ganhando uma vantagem. Mas, em relação à computação, ao banco de dados, né, ela tem que ser isolada. Então, tem que existir a durabilidade da informação. Né? Então, tudo isso daí diz respeito a conceito de transação. A transação também que a gente chama as quatro propriedades e elas formam a sigla ACID.